Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, como é bom estar com você. Que delícia aqui na nossa salinha para a gente bater um papo muito especial, porque vamos falar aos corações, não é? Aqueles apertos que acontecem muitas vezes nos nossos corações e a gente não sabe para onde correr, como fazer. As coisas acontecem na nossa vida e geralmente sem programação, porque a gente não programa desastres na nossa vida, acidentes de percurso. Quando vê, pum, foi. E aí, como é que a gente consegue suportar tantas diferenças, tantos desajustes, tantas preocupações, tantas situações complicadas que aparecem na vida da gente? A gente precisa aprender a administrar as situações, não é isso? E hoje, para falar sobre suportar, administrar as situações, para entrar em plenitude hoje conosco, nós temos uma convidada que você já conhece, que é a psicóloga Tatiana Martins. Seja bem-vinda ao Plenitude, Tati. Com muito prazer, né? Gosto muito de estar aqui. Ainda mais para falar sobre isso. Porque pega, né? Nossa É um tema Senhora. muito forte, né? Às vezes parece que despencam um monte de problemas tudo junto, né, na cabeça da gente. Nessa hora, só aparece o desespero. Por onde começar a se segurar? É a vida, né? A vida é chamando. Eu acho que a primeira coisa é como eu vejo o momento. Como eu enxergo essa situação que está aqui. Né? Porque se eu não parar e olhar de fora, eu vou entrar naquele burburinho e aí é aquela coisa assim, eu vou afundar. Eu preciso analisar o que está acontecendo. Mas para isso, eu preciso ter uma mente serena. Né? Uma mente que já fortalecida, que identifica ali o que eu posso fazer, o que essa situação está trazendo para eu crescer, para eu vencer dentro de mim. Eu acho que o primeiro passo é esse. Né? Você identificar o que está acontecendo e como eu estou me sentindo aqui. Porque o desequilíbrio, ele leva a gente para o desespero. E o desespero leva a gente para o fundo do poço. Com né? certeza. Porque quando eu estou em desequilíbrio, eu não penso, né? com tranquilidade, com harmonia, que é onde a gente vai achar as melhores soluções. Se eu entro no processo de desespero, é o desequilíbrio que se instala. Sim. E é sofrimento, chegando a outras situações. Né? Com certeza, porque eu acho que no primeiro momento que a gente se depara com uma situação de preocupante, uma situação que não estava no contexto até então, aquela angústia de agora, o que eu faço? Meu Deus, isso não podia ter acontecido, não sei o quê. A gente entra primeiro numa faixa de queixume, né? Sim. De queixo, de reclamação, de não sei o quê, bota a mão na cabeça e conta para a esposa, conta para o marido, não sei o quê, e fica naquela nhenhenhenhenhenhen. É a negação, né? Até parar para poder começar a caminhar. Porque aquilo, né, Iraci? Eu vejo muito assim, nós fomos feitos para o enfrentamento. Exato. Toda vez que eu nego o enfrentamento, né, eu me encolho. Nesse me encolher, eu adoeço. Por quê? Porque eu estou dizendo não para minha própria trajetória. Então, se tudo que aparece para mim é para estimular o meu crescimento, quando eu digo não, sou eu que estou negando a possibilidade de crescer. E aí a coisa se torna mais forte ainda. Exato. Né? Mais dura. Para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é me tornar lúcida. Eu ser consciente. Se eu não tomo essa decisão e permaneço na infância, né, naquela situação de ficar melindrando, reclamando, isso não é pra mim, isso não é... Eu faço o caminho oposto.
E ao invés de usar aquilo ali como uma alavanca, eu uso aquilo ali como para me derrubar. Perfeitamente. Tipo assim, não é o que essa situação faz comigo, mas o que eu faço com essa situação, né? Exatamente. Isso é um problema. Porque nós fomos treinados a ver as situações que chegam até a gente como isso chegou. Por que fizeram isso comigo? Né? Por que isso aconteceu comigo? Pra quê? Porque perdi o emprego, porque que absurdo, ou porque eu não fui promovida, ou porque não cheguei lá. Engraçado que você, o outro, né, pode tudo. Pode morrer, pode ser assassinado, pode perder o emprego, pode perder o filho, pode tudo, né? Mas agora, porque eu... Eu não posso nunca. Chegou pra mim, eu não sou merecedora. Né? É um olhar ainda muito equivocado sobre o processo da vida. A vida é para que a gente... E a Joana traz muito isso pra gente, né? No autodescobrimento, no plenitude, em busca, encontro com a paz e a saúde. Ela traz essas reflexões de sai desse melindre, né? Aprende a suportar a vida, né? Suportar em que sentido? Suportar as coisas que chegam até você. Eu tenho força para suportar isso, né? Eu vou em frente. Jesus foi esse exemplo. Com toda a trajetória dele, eu acho que até o simbolismo da cruz, ele carregar a cruz ali naquele momento, né? Nossa, é super simbólico, né? Porque se você vê, ele suporta. Né? E ele suporta de uma forma como? Em algum momento a gente viu Jesus reclamar? Em algum momento ele negou aquilo ali e falou assim, tá pesado demais, né? Alguém pega aí, ajuda, Nem é ele, né? Quando escolhe o Cirineu, pedem pro Cirineu, de alguma forma tem uma compaixão ali, né? Ele não tá. Mas ele tava suportando, ele suporta até o fim. Ele vai até o fim, com muita humildade, mas com muita firmeza, né? Porque ele sabia. Ele tinha certeza absoluta. Ele sabia. Né? O que faz Jesus suportar tudo aquilo é porque ele sabia. Ele e o Pai eram um só. Exatamente. Ele tinha essa certeza absoluta. Nós não temos. Nós somos vítimas. Nós não podemos falar eu e o Pai somos um, porque a gente se distancia dele, de ouvi-lo, de colocar ele na nossa vida, nas situações de conflito. Até mesmo quando chega uma dificuldade. Sim. Porque se chega, é ele te chamando, e nessa hora é que eu tenho que me unir. Aí, ao invés de eu me unir, eu me revolto com Deus. Porque você mandou isso pra mim? Tem gente que fala com Deus, ainda reclama, xinga, briga, corta a relação. Mas que relação que você cortou? Você nunca teve? Nunca teve, é isso aí. Porque desenvolver uma relação, uma intimidade com Deus é muito necessário. E isso fortalece a gente. Exatamente. Prepara a gente para a vida. Sim, né? sim. E geralmente a gente faz o passo inverso. Quem que vai me ajudar agora? Como é que eu vou resolver isso? Sim. Porque falta conexão, falta entrega, tudo está muito ainda no campo assim, da imaginação, né, do bonito, da historinha de Jesus. Aquilo ali cabe só para Jesus. Só Jesus podia isso. Né? Eu não consigo fazer ainda esse olhar de transformação, de que, na verdade, Jesus está só ali o tempo todo orientando, mostrando o caminho, dando exemplo. Quer dizer, é um treinamento. Como é que você tem que se portar aqui? Com fé, com resignação, com confiança, com entrega. Para quem? Né? A que Deus você serve? Né? Exatamente. Então, porque na hora do desafio é ele que vai aparecer. Qual dos dois você servia? Se for, né, ao desequilíbrio, à matéria, você é frágil, você não sustenta, não suporta. Você não criou força para suportar. E a gente cria força através dos desafios que aparecem. Exatamente. Né? Aqui você pode trazer para a gente quando procuram você para encarar as situações de perda de emprego, de conflitos familiares, angústias aí existenciais, que te procuram e tipo assim, olha só, eu não estou mais suportando. Está acontecendo um monte de coisa na minha vida. E aí? Aí exatamente. Como a gente fala em terapia também, não só terapia, né? Até aqui, quando você conversa com as pessoas, com amigos, com família. Como é que você está enxergando isso tudo?
né? Por que você acha que você não é capaz? Aonde você perdeu a sua fé? Você em algum momento fortaleceu a sua fé? Você vê que geralmente a pessoa que ela tem muita essa instabilidade são pessoas que não buscam a Deus. O processo delas de encontro e de perspectiva de vida ainda é extremamente material. Então, qualquer uma dessas coisas que você falou, quando acontece, é o fim do mundo. O término de um relacionamento é o fim do mundo. Perder o emprego é o fim do mundo. Perder algo material é o fim do mundo. Ser traído é o fim do mundo. Porque você está mergulhado ainda num processo material. É só isso aqui que funciona. Então, se alguma dessas coisas se for, pô, é o fim. Para que ela comece a perceber que, na verdade, muitas vezes aquilo que ela perdeu vai fazer ela crescer. Era necessário ela deixar de ter aquilo ali. É muita... ser chamada para reflexão, né? Exato. É uma mudança de olhar. Começar a despertar nela um olhar assim, tipo... Mas será que estava tão bom assim como eu imaginava que estava? Será que aquilo ali que eu achava que supria as minhas necessidades realmente estava suprindo ou eu estava me adoecendo? Porque se eu vejo, né, que eu perdi uma pessoa e aquilo é causa de sofrimento, eu não amava aquela pessoa. Eu era dependente dela. Ali era carência. E aí só mostra que, olha só, você precisa aprender a se amar. Porque se você não se ama... Quando o outro te deixa, você vai sempre sofrer. Então, se você tiver 10 relacionamentos na sua vida e nesses 10, toda hora acontecer da pessoa te abandonar, você vai estar sempre sofrendo. E você vai ter 10 exatamente por isso. Porque você nunca amou. Um atrás do outro, sempre Repetindo. apresentando o mesmo problema. Repetindo. Por que está repetindo? Porque eu tenho dedo podre. Não tem dedo podre. Tem escolha. Eu escolho a dita cuja, né? Aquela pessoinha ali que é a exata que eu preciso trabalhar. É a exata que que mexe com as minhas questões, né? A minha insegurança, tudo que a gente vê que acontece num término. A mesma coisa é o material. Quando eu acho que a minha vida só é segura quando eu tenho dinheiro, você vai perder. Você vai perder. Com certeza. Você vai ter que aprender a trabalhar, a administrar a situação daquela que foge ao seu controle. Sim, exatamente. Eu lembro de uma criança, não sei se você vai lembrar, do domingo, que uma vez ele foi na evangelização de sábado e ele tinha por volta de 8 anos, eu achei isso muito interessante, e que ele vinha todo com a roupinha dele era toda social. E ele era da comunidade. Então a mãe, assim, ele estava sempre com a calça social, a blusa social, e ele tinha uns trejeitos, assim, que você via que era diferente, né? E ele se apaixonou por uma das meninas que dava aula e ele queria toda sábado trazer um presente para ela. E a mãe teve que tirar ele, porque a mãe não tinha condição de dar presente. Claro. E aí ela falou isso. Aí eu até fui conversar com a Denise, e a Denise me falou que tinha vindo uma psicografia falando que aquela criança tinha sido um homem numa outra vida, que teve muito dinheiro e toda a postura dele era essa. E que ele sempre presenteava muito as mulheres que ele teve. Que ele conquistava as mulheres daquela forma. E que, de alguma forma, ele veio nessa existência, né, precisando aprender a lidar com o não ter o dinheiro. Exatamente, com humildade. Né? Trabalhar humildade não, porque trabalhar a humildade, trabalhar a falta do dinheiro. E conquistar até as pessoas, mas não pelo dinheiro, não pelo material, mas pela sua capacidade, né? De ser generoso, educado, humilde. Aí, se eu olhar, ele tem que suportar aquela existência que vai trazer para ele o quê? Robustez espiritual. Ele vai ser um espírito que vai se libertar de questões que fizeram mal para ele numa outra existência. Mas se eu não tiver esse olhar, eu vou olhar, coitada dessa criança. A miséria, olha só como ele sofre. Aí até a gente equivocada às vezes dá para poder suprir a necessidade daquele ali, mas aquela necessidade faz ele crescer. É a dificuldade que leva ao amadurecimento. Exato. E não falar, não vou deixar meu filho sofrer, passar vontade, eu vou dar isso, aquilo, porque ele quer, porque ele pediu. E a gente vê pessoas que muitas vezes enfrentam dívidas, compram aquilo que não tem condições, que não pode,
para dar para a criança, porque a criança pediu aquilo, Você tá criando um monstro. para não negar, né? Tá criando um monstro. E assim, Iraci, a gente acha que o pior é na infância. Mas uma criança que cresce, né, recebendo tudo que quer, e ainda mais quando ela pede, gritando, esperneando, e os pais fazem, você vai ser refém dessa criança. Só que ela não vai ser mais criança. Ela vai ser um adulto. Depois fica o que, que eu faço com essa peste, que foi E aí- eu que eduquei. Exato. E a tendência, se ela sabe que ela ganhava no grito, vai continuar sendo no grito. E aí a gente tá falando de um adulto, gritando Uhum. com a mãe, com o pai, às vezes Exato. batendo, às vezes exigindo coisas. Né? Eu vejo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado e entender que nós todos estamos mergulhados num processo de evolução. A cada um vai chegar à necessidade que vai trazer para aquele espírito um despertar de consciência. Sim. Não há vítima inocente, né? Isso não existe. No Não, espiritismo descortina isso de uma forma maravilhosa e Joana mostra pra gente assim, tira a gente dessa situação de cegueira de inocência fantasiosa. que eu acho maravilhosa. Ela dá a possibilidade pra gente de fazer assim, pô, você tem todo o direito e o dever de mudar a sua vida, faça. Exatamente. Tá Ela nas oferece- suas mãos. Né? Sim. Ela mostra tudo e usa o tempo todo Jesus como exemplo. Então, assim, pra mim, Joana, ela pode, se a gente soubesse usar mais ela salvaria a vida de muita gente, né? Ela salva. Porque a forma como ela apresenta essa psicologia profunda, né? De Uhum. transformação pessoal, de responsabilidade, autorresponsabilidade, de força. Eu adoro essa palavra que eu falei, robustez, eu aprendi com a Joana. Ela fala, nós devemos fazer com que o nosso espírito seja cada vez mais robusto. Não, eu tenho que fugir das provas. Ai, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Não, seja forte. Vai em frente, vá de encontro, né? A vida precisa de pessoas fortes. Deus, né? Tudo isso, porque uma mente frágil é uma mente que melindra, uma mente fácil de fácil manipulação. Exatamente, Né? Então, aí a gente vê a juventude desequilibrada porque o jovem ele ainda está construindo o ego. Né? Se ele não tem uma estrutura desde a infância, fatalmente ele vai cair num caminho difícil. Se ele se estrutura, ele tem a chance de viver uma vida mais consciente. E eu acho que o nosso dever é buscar exatamente isso. Se conscientizar cada vez mais em relação a mim, na minha jornada, a forma como eu tô levando tudo e o que eu quero. O que eu quero para mim? exatamente. A gente vê situações hoje em dia em que os filhos batem de frente com os pais, gritam, não obedecem, porque não tiveram a educação que deveriam ter tido quando era pequeno, né, na infância. A gente vê que criança pequena muitas vezes bate no rosto dos pais e, tipo assim, fica por isso mesmo, né? Se fosse meu filho, já perdia a mão, porque não ia deixar, né? Sim. Então, quando chega na adolescência e vê que os filhos estão mais agressivos, eles estão exigindo mais, tem pais que se desesperam, né? Aí eles buscam a terapia. Como que funciona isso? É uma loucura. Porque assim, o que acontece? Assim, é igual uma plantinha. Se você não se dedica desde o iniciozinho, dificilmente ela vai crescer forte e robusta. Ela vai ter ali, né? Ela pode morrer, ela vai ter um monte de coisa. Depois você vai gastar mais dinheiro para comprar remédios para poder fazer com que que as raízes cresçam. Então, se eu não me dedico desde pequenininho, eu vou arcar com as consequências. Não tem essa. Eu me dediquei ao trabalho para poder pagar a sua escolha. Foi escolha sua. Né? Você sabe que, sim, você tem que se dedicar ao trabalho porque a gente sabe que a vida é material, a gente precisa pagar contas. Mas eu não posso abdicar do papel de mãe, de pai, porque isso vai aparecer. Então, eu vejo muito isso. Né? Os pais, sem culpar, né? Porque não é culpar. Não é questão de culpa, não teve a firmeza que tinha que ter tido, e talvez tenha recebido educação assim. Exato! Também. Eu acho que a gente também tem essa coisa, né? Da onde eu vim, né? Do que tem dentro de mim, quais são os meus valores. Às vezes falta medo de faltar. E às vezes
teve uma educação muito mais rígida, muito mais ali firme, pulso firme, e aí fala assim: "Não, não quero que meus filhos passem aquilo que eu passei, que sintam raiva, vontade", Exatamente. que é o erro, que É, amadureceu para é. te trazer Pô, ali. e isso é uma coisa que é interessante, porque a gente tem que pensar assim, eh, o que você conquistou hoje? Conquistei. Por que será? Será que aquilo que você passou não fez você ter a vontade, o dinamismo para conquistar o que você tem hoje? E aí não faltar para você e para os seus filhos? Então, será que foi tão ruim assim o que você passou? Será que aquilo não fez você ser forte? Então, será Uhum. que uma dificuldade ou outra o seu filho ter, né? E dificuldade a gente não tá falando que quer que venha problemas, mas você não tá tão fácil tudo para que ele possa também ver, querer conquistar a vida dele. Porque isso também dá a nossa vontade de ter, né? Eu lembro uma vez que eu vi uma palestra do Rossandro, ele falando, pô, lá em casa chegou uma TV, aí só tinha uma TV, todo mundo queria ver aquela TV. Aí eu queria o canal que eu queria, e não podia, porque só tinha aquela TV. Aí eu pensei, pô, eu preciso trabalhar pra ter a minha TV. Talvez se tivesse uma TV em cada quarto, ele não tivesse tido esse tipo de pensamento, né? E É. porque desejar faz bem pra gente também, porque Uhum. faz eu querer conquistar. Se eu tenho tudo muito fácil, eu tinha amigas que os filhos tinham tudo, que chegava no dia do aniversário, uma semana depois de ser na casa dela, tinha uma montanha de presente que a criança nem abria, porque ela já tinha tudo. Não tinha vontade de abrir os presentes que os outros foram lá, compraram com carinho, com amor, com afeto. Ele não abriu. Então, Tipo assim, não não tem faz. interesse, Não tem, nada motiva. porque tudo vem muito fácil, tem Exato, tudo na exato. na Então, disposição. olha só que perigo. Eu faço até com que esse espírito se torne apático. É verdade. Apático. Porque o que eu vou. Não preciso conquistar nada, gente, tem tudo. Pra que eu vou lá? Pra que eu vou levantar da cama? Pra que eu vou sair daqui, que lá fora tem. Pode chover, pode ser assaltado, se eu posso ficar aqui e aqui eu recebo tudo? É muito mais cômodo, né, não tem, o movimento do esforço, Hum, que é tão necessário, porque a gente tem que se esforçar para Tem. levantar da cama, para fazer as coisas, para enfim, Sim, para pra tudo, tudo. né. Pra E, tudo. como eles não têm esse movimento, será que é isso que está trazendo, muito abrindo muito para o suicídio entre os jovens? Olha só, apatia leva à depressão. Vai Hum, levar à depressão. Porque olha só, como a gente falou no início, nós somos feitos para quê? Para esse processo de conquista. pra Né? sair para a vida, Exatamente. né. Eu vou. E nessa sair para a vida, eu vou sair para me conquistar. Então, toda vez que eu estou fazendo o contrário, o que eu estou fazendo? Deixando de executar uma coisa que é natural, que é inata, que é Uhum. essa necessidade de eu vencer. Né? A tal da jornada do herói, você ir e vencer a sua própria luta. É. Se eu não faço esse movimento, eu tô no contrário e eu tô. Aí, geralmente, você vai ver hoje, então, que eu posso pedir comida em casa, que a TV tem tudo, mais de 1 milhão de filmes, e eu tenho 1 milhão de canais, jogo pra tudo que estimula muitas coisas. Aí, se a gente for pra adolescência, é pornografia. São sites de relacionamento. Você não precisa sair de casa. Você não precisa. Se você tiver um pai e uma mãe que te dá tudo, você vai sair pra quê? Com certeza. Aí que você não sai, porque você vai ter que fazer esforço. E aí você vai entrar provavelmente no processo de depressão. Porque é uma coisa puxa a outra. Lá no fundo, lá no inconsciente está dizendo sai, sai, sai. Só que você não tem força, você não criou força. Você não criou aquela coisa de romper os seus medos, ir com medo mesmo, né? E aí você vai para a depressão. E a depressão traz o quê? Síndromes do pânico, suicídio. E aí a gente vê a nossa adolescência cada vez mais em busca de saciar, né, os seus desejos, mas sem força para sair. Não consegue fazer o movimento e Se drogam, isso se acontece alucinam muito. muito. Ficam presos e frustrados. Porque eles sentem, no fundo, que eles têm o desejo de sair, mas não conseguem. É, falta forças, né? Não desenvolveu Não. forças. Nós estamos falando sobre suportar. Olha só, mas nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um chazinho gostoso
e voltamos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e entrando em plenitude hoje com a psicóloga Tatiana Martins. Hoje nós estamos falando sobre suportar os desafios, sobre os enfrentamentos do nosso dia a dia, quando tudo parece despencar na vida da gente. O desespero bate na porta e aí o que devemos fazer? Como agir? Como se fortalecer? Como se preparar, de repente, para situações assim? Porque elas chegam, mas elas não chegam assim mandando bilhetinho. Ó, semana que vem estou chegando, né? Elas chegam derrubando tudo. E aí a gente se desespera. Como fazer, né? Tati, as redes sociais estão causando grande ansiedade, né? Parece que a vida de todos é uma festa, mas essa festa que está acontecendo, rolando, tipo assim, não fui convidado para ela, estou excluído, né? Uma carta fora do baralho. Como ter mais autoconfiança e parecer um pouco mais com essas pessoas que vejo, que é as questões, né, que as pessoas fazem quando olham nas redes sociais, pessoas todas enfeitadas, maravilhosas, para festa, para viagem, para não sei o quê, e a minha vida tá de ponta cabeça. Né? Tá aquele caos, né? Parece que eu sou, né? Fui abandonada por Deus. Excluída, né? Até tem aquela passagem no Evangelho, né? Quando você olha aquelas mulheres com mais laços que você... Assim, cada um tem seu momento, né? Assim, a foto não diz nada. Na foto, todo mundo quer sair bonito. Todo mundo ri, todo mundo quer mostrar o poder, né? Eu lembro que antigamente era aquela revista Caras. Que era assim, todo mundo é feliz, os casamentos são todos felizes, e aí, no semana seguinte, fulano se separou de fulana, mas na semana passada, a casa de fulano e fulana na mansão tal. Aí na semana seguinte, fulano e fulano se separaram. Na sala, não sei o quê. É aquela coisa absurda, a criancinha sentada ali junto, é uma família perfeita. Na semana seguinte, a família se desfez por incompatibilidade de agenda. E aí, vai. É a ilusão, né? A TV, hoje a rede social, a revista, que era antigamente, né? Ela vive disso. Ela vive de fofoca, ela vive de ilusão, ela vive de fantasia. Se eu não tenho uma mente que consegue ver as coisas como elas são, eu entro na ilusão. E aí a ilusão me consome. Porque, veja bem, eu tô na minha casa lá, né? Tendo que pagar boleto tal, sem dinheiro pra fazer isso, fazer aquilo. Não consigo fazer as coisas que eu gosto. E aí vou pra rede social. Eu só vejo as mulheres todas lindas, as coisas todas maravilhosas, todo mundo viajando pra tudo quanto era lugar. Isso aqui. O que vai acontecer se eu não sou uma pessoa que tô distante disso e entendo que aquele ali é um mundo ilusório? Eu vou me deprimir. Vai desenvolver uma ansiedade do querer ter, estar. Revolta. Revolta porque eu não tenho e elas têm. Inveja, ciúmes. E cada vez mais eu vou depositando em mim o quê? Veneno. Eu vou, ao invés de eu ir criando força para suportar a minha vida, para vencer os meus desafios, eu vou olhando a vida do outro e desejando a vida do outro. E isso vai, ao invés de a outra possibilidade ia fazer com que eu crescesse, essa faz com que eu faça o quê? Eu vá para dentro, eu sofra, eu me diminua, a autoestima vá pro ralo mesmo. Né? Porque eu vou me comparar. Exatamente. Porque faz uma comparação, mas não olha os passos da pessoa, né, a trajetória dela, para ela chegar ali, os esforços. Ninguém olha esforços. Não, e eu acho que ainda mais profundo ainda, cada um tem a vida que precisa. Exato. Cada um tem. A gente vê uma pessoa sorrindo, é a vida dela. A gente não sabe o que está por trás daquele sorriso. Tanto você quantas vezes já tirou uma foto que você sorriu ali na foto, mas que por dentro você não estava com a menor vontade de sorrir. Aquela pessoa que está do seu lado não era sua amiga, mas você não podia fazer isso, você só tirou uma foto.
né? A gente precisa ser mais profundo, Iraci. A gente tem que parar de ser superficial, né? Muito A rede social, ela é superficial. Totalmente. Mas o engraçado é que ela pode ser superficial. Porque na rede social tem de tudo. Tem várias coisas que você pode seguir ali que vão te estimular, que vão te ajudar a superar, que vão te dar suporte, que vão fortalecer, que vão tirar suas dúvidas, que vão te empurrar para frente. É uma escolha sua seguir isso ou seguir a ilusão, a fofoca, a maledicência, né? É a sua escolha. Então, quando eu vejo que na minha rede social só aparece futilidade, eu sou essa futilidade. Eu busco isso. Eu gosto disso. E isso ainda diz de mim. Então, sinto muito. É o que a vida vai te dar. Ela vai trazer para você até você despertar e se perguntar: por que isso é importante para mim? O que isso tá falando para mim? Porque se tá me machucando, tá me incomodando, eu não posso deixar de olhar. Eu tenho que mergulhar. Por que a felicidade dos outros dói tanto? Por que os outros aparecerem sorrindo na foto, em grupos, e eu aqui sozinha me dói tanto? Ué, de repente eu tô me sentindo rejeitada. De repente eu tô me sentindo sozinha. De repente eu tô vendo que eu não tô me dedicando à minha vida para poder conquistar até o material, porque não há mal nenhum em conquistar o material. Claro que não. Não há mal nenhum. Então, olha como aquela situação pode ser benéfica se eu olhar para mim. Se eu olhar que eu posso ser como aquela pessoa ou até melhor que ela, Sim. né? Mas usar aquilo como uma alavanca. Sim. E, na verdade, as pessoas utilizam isso para se detonar, Sim. né? Porque tem pessoas que vivem nas redes sociais, mas, em realidade, no mundo delas, né? Na verdade delas, elas estão tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ansiedade, para depressão, para isso, para aquilo. Para se anestesiar. É. Se anestesiar. Né? Ninguém quer saber por que eu não estou conseguindo dormir. Porque para isso vai dar trabalho. Né? Vai ter que ter investimento. Mesmo que eu não tenha dinheiro, não tem como pagar a terapia. Não falta livro para a gente ler. Não falta curso para a gente fazer. Aqui a nossa casa mesmo proporciona o tempo todo reflexões. Não falta canal no próprio YouTube falando e ajudando a gente a refletir. Falta só vontade. De sair do lugar, de se mover. De olhar para mim e ver que... Então, peraí, você tá dizendo então que eu sou responsável por isso aqui que eu tô vivendo? E aí a pessoa não aceita. Porque a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do chefe que me mandou embora e puxou meu tapete, a culpa é daquela outra que tem inveja de mim. É olho gordo. É inveja. Não pedir para nascer. Exatamente. Não, e essa coisa da inveja, do ciúmes, do olho gordo, é assim, tudo a gente quer botar fora. Tudo é responsabilidade do outro. Tudo foi o outro que fez comigo. E não é. Não é assim. Exatamente. Exatamente. Até o que o outro faz comigo é responsabilidade minha. Eu permiti. Ser permissivo é algo que realmente detona e faz com que a pessoa tenha uma baixa autoestima absurda, porque acaba sendo permissivo para agradar o outro, para não ter que enfrentar situação com o outro. Exatamente. E aí acaba se detonando, né? Sim. Vai piorando. Exatamente. E aí, ao invés da gente usar a existência, né? Vamos botar como a Joana coloca. Usar a existência para eu crescer, eu tô fazendo o oposto. Tô continuando como outras encarnações, né? Que a gente se repete. A gente tem aquela trilogia da Ivone. Você vê na trilogia da Ivone, aquelas 3 vidas, ela é a mesma pessoa. E as provas se repetem. Pra quê? Porque ela tinha que pagar o passado. Não, ela tinha que despertar na mesma situação, sendo bonita, sendo rica, tendo poder. Para ali ela ver o que te move. Né? Exatamente. Onde estão os seus valores? Né? E ela se repete. Quantas vezes a gente se repete? Com certeza. Né? Hoje a gente já tem condição. Eu não preciso ter outra vida, eu não preciso desencarnar para saber o que eu tenho que aprender. É fácil ver o que me chama. É fácil perceber o que me desequilibra, o que eu ainda tenho, assim, né? Atenção, o que? É fácil. A gente ouve muito as pessoas
dizerem assim, né? Olha, estou me sentindo sem disposição para viver, estou me sentindo vazio, estou me sentindo sem motivação, sem nada, sem ânimo, e procurar ajuda. De que forma que vão me ajudar? Não tenho que me ajudar, porque eu também não sei o que fazer nem como fazer. Como fazer esse movimento de sair desse roda-moinho que a pessoa está vivendo? Acho que, primeiro que ela tá querendo, né? Se ela já começa esse questionamento, já é bom. Eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. Eu vou te dizer até por mim mesmo. Eu lembro quando eu entrei no espiritismo, eu frequentei uma casa que ela era muito focada na doutrina. Só a doutrina. Quando eu vim pra cá e conheci Joana, pra mim é como se fosse assim. Sabe quando. Jogo, né? Jogo, eu tô falando isso por causa dos garotos. Quando você vence uma etapa, você ganha mais algumas coisas pra você seguir em frente, né? Como se fosse a ferramentas. recompensa, né? Quando eu vim pra cá e conheci Joana, pra mim eu ganhei assim, as ferramentas que eu precisava. Porque eu até então eu ouvia, faz a reforma, é pra fazer, o espiritismo propõe, né? Promove a reforma íntima. Como? O que é isso? Eu achava que era vivendo, reencarnando, que ia acontecer, assim, puf, ia acontecer. Mas não é bem assim. Tipo assim, só na próxima reencarnação. E aí você joga pra frente mesmo. Quando você vê Joana e fala assim, opa, olha só, isso é reforma íntima, mas olha só, o que é essa reforma íntima? É trabalho seu. É você trabalhar as suas questões. É você olhar pra dentro. E aí você começa uma outra ação. Então, esse movimento do se questionar, como é que eu vou fazer isso? Realmente eu não sei como fazer isso. Né? Já é um primeiro passo. Porque já me mostra que eu não tô satisfeita com o que tá acontecendo aqui agora. Então, eu quero, eu desejo, não sei como ainda. Mas qual é o passo que eu devo dar, né? E assim, se eu for falar assim por mim, Joana foi... E eu já fazia terapia antes, tá? Então, não vou dizer que foi o processo terapêutico. Vou dizer que foi Joana quando entrou na minha vida. Porque depois que entrou a Joana, a terapia foi outra. Porque até então, eu não conseguia acessar essa autorresponsabilidade. E outra que eu achei interessante, eu não conseguia acessar que eu era a mais importante. Que até o processo terapêutico era todo pra mim. Que eu tinha que olhar pra mim. Quando a Joana traz você, o seu olhar, a sua infância, a sua relação, tudo, você começa... Essa história do ego, do self, aí você começa a fazer uma viagem interior. E aí, quando foi se desenhando, peraí, então eu tenho que entender isso aqui dentro. O que está acontecendo aqui. E aí você começa uma jornada, né? Que é uma jornada para você, para quem é a Tatiana? Mas para isso, eu não posso ter preconceito. Eu não posso acreditar que eu não vou conseguir. Eu não posso já ir com essa fala, né? Isso não é pra mim, não entendo nada, Joana, é difícil, terapia não é pra mim, não entendo nada. Isso tudo são resistências, muros que eu vou construindo pra eu não fazer o trabalho que eu tenho que fazer. É desculpa para não sair do lugar, né? E, na verdade, quando a gente lê no Espiritismo e traz Joana junto, a Joana desconstrói muros. Ela tira os muros, ela tira a fantasia e dá para você o caminho. Olha só, o caminho é todo para dentro. Para você suportar a sua vida, você tem que criar ferramentas. Para você suportar os desafios, você tem que entender por que tanto medo. Para você suportar a existência, você tem que entender qual é o seu papel aqui. Senão você não tem como fazer, você vai se desequilibrar. É muito mais fácil. Porque o mundo, se você for ver, hoje a gente falou até no Autocura, o mundo, ele traz para você todo tipo de anestésico. É verdade. Todo tipo. Os filmes, as compras, os relacionamentos muito fúteis, sabe, os problemas, ele bota você pra fora o tempo todo. Jogos, tudo. Tudo é pra tirar você da sua missão. Se você não tem a introspecção como exercício, se você não tem um olhar para você, para suas atitudes, né? Aquela passagem de Santo Agostinho, né? Fazer uma reflexão no final da noite, antes de dormir, olhar como foi o seu dia, as suas ações, os seus pensamentos,
você é mais um no tumulto, né? Exatamente. E aí, como eu vou suportar? Não tem como. Então, o suportar a vida tá ligado a eu querer. Eu entrar nesse caminho, fazendo com que, tendo o olhar para ele de escola, eu preciso, para eu passar em tal matéria, eu preciso de quê? Preciso estudar tal isso, me praticar isso, tá, afiar isso aqui e vou lá dentro de mim, né, conquistando mais ferramentas para isso. Chegou na hora da prova, eu vou fazer a prova, eu vou ter capacidade, porque eu tenho todas essas ferramentas. Que foi se preparando Me para tal. preparei. Se eu não me preparo, eu vou chegar lá e vou dizer que a culpa é de quem? Do professor? Que era ruim, não deu a matéria? Geralmente a culpa é do professor, né? Exatamente. E não é. Aí eu vou dizer que foi Deus que me mandou um negócio que eu não merecia. Porque todo mundo tá bem, só eu doente. Porque todo mundo tá assim, porque aí a gente acha que o mundo é maravilhoso, só o meu que é o caos. E não é. Todos nós estamos nos nossos desafios. Tati, como vencer a insegurança? É difícil, né? Fortalecendo o ego. Sabendo que eu sou filho de Deus. Sabendo que eu vou enfrentar desafios sem ilusão, né? Sem ilusão. A vida não é para qualquer um. A vida é para aqueles que têm coragem de viver. Buscando se fortalecer. Eu sou insegura, eu tenho medo. Então, de onde vem a minha insegurança? Talvez da minha infância, da minha educação, eu não tinha voz. Então, o que eu posso fazer para fortalecer isso? Deixa eu ver como é que eu me posiciono, como eu me coloco, deixa eu me ouvir, deixa eu ver se eu sou uma pessoa coerente. Eu preciso me fortalecer. Eu não confio muito naquilo que eu falo. Estude, se dê o melhor. A gente tem tudo para se dar o melhor. É verdade. Vencer a insegurança é vencer os nossos medos. Os medos, eles vão estar sempre dentro da gente. E eu acho que eles estimulam a gente a se melhorar. Você tem medo de quê? Primeiro descobre do que você tem medo. Quais são os seus medos? A psicologia positiva é legal porque ela tem uma parte que ela fortalece as suas potencialidades. Então, a primeira coisa que ela faz é descobrir quais são as suas forças. Então, ali num questionário, ele vai levantar todas as suas forças, né, as suas capacidades. E pegar exatamente isso e fortalecer, levar para sua vida. Olha, você tem capacidade para isso. Então, vamos aqui, vamos usar aquilo que a gente já tem, fortalecendo e fazendo com que isso se torne uma potência para sua vida. Então, cada vez mais a gente vai entrando num olhar de autoconhecimento. Eu sei quais são as minhas forças. Sei quais são os meus medos, sei quais são as minhas forças. Então, eu potencializo elas para vencer os meus medos, né? Para vencer o medo, coragem. Exatamente. E aí, mas eu não sou corajosa. Por que não é corajosa? Você é. Nós temos tudo dentro de nós. Você não aciona a coragem. Porque talvez você não acredite que tenha. Então, você precisa trabalhar isso. E tem vários exercícios, várias coisas, até mesmo falar em público, se colocar num trabalho, ser responsável por um trabalho, ver a sua capacidade de vencer aquele desafio. São coisas simples. Pequenas coisas. Sempre fazendo alguma coisinha, se colocando, ajudando, sendo útil. Isso fortalece a gente. Né? Uma pessoa insegura se acha inútil, acha que não tem capacidade de nada. Ela entra num trabalho, aqui na própria casa. Ela começa a fazer alguma coisa, ela recebe um elogio, aquilo ali já está trabalhando, olha lá. Opa, me elogiaram. Pô, será que legal? Aquilo já vai fortalecer ela. Então, a gente acha que tem que ser uma grande coisa, mas não é. São pequenas coisas que vão fortalecendo o ego e mostrando que eu sou capaz. Quando a pessoa se sente enfraquecido no seu relacionamento. Então, muitas vezes, a pessoa está num relacionamento e ela fala, eu vou me separar porque eu acho que porque tudo que eu faço está errado, nada está bom, tudo que eu faço ou dá briga ou eu tenho que me calar, né? Como modificar isso? Não abrindo mão, mas agindo. É que você diz assim, dela se colocar nas coisas, Isso. né? É segurança, né, Iraci? A gente acha que a gente não é capaz. E aí eu já me encolho. Na verdade, se eu vejo que eu não tenho capacidade para aquilo ali, eu preciso me fortalecer.
Nos relacionamentos, principalmente. Muitas vezes você vê que as pessoas se encolhem. Se o outro, vamos botar um relacionamento narcísico, ele percebe que você é frágil, né? É insegura, pô, ele vai te devorar. Ele vai te devorar. É a vítima perfeita. Então, se eu não percebo isso, e você vê que isso acontece sempre, ele escolhe exatamente aquele que ele consegue manipular. E o que é fácil manipulado, acha quem vai manipular ele, né? Porque a gente acaba compensando. Sim. Né? Então, essa pessoa, ela precisa enxergar, né? Que, peraí, aquele ali tá abusando de mim, tá me manipulando, tá querendo mandar, e aí cada um vai. O que eu posso fazer? Primeiro que é difícil enxergar, mas quando enxerga, é a chance dela crescer, é a chance dela construir autoestima. Nessa construção de autoestima, ela consegue se afastar desse outro, porque automaticamente quando você constrói autoestima, você começa a perceber que aquilo ali não me cabe, eu não quero isso pra mim, e aí eu vou num outro processo, eu vou me salvar, né? Eu vou buscar aquilo que eu preciso, não mais vou depender do outro. Então, no caso, é trabalhar a autoestima para desenvolver a autoconfiança e enfrentar a situação. Exatamente, sempre. Nunca desistir da situação. Não, toda vez que eu desisto de mim. Eu desisto de Sim. mim. Por isso que a gente vê pessoas em relacionamentos assim, que você vê assim, cara, por que eles estão casados? Por que eles namoram? E não só namoro, amizade. A gente vê muito isso. Processo de baixa autoestima, né, tira a nossa qualidade de vida. Porque eu Isso não é vivo. importante. Eu tô ali dependente, carente, totalmente à mercê de você. Eu faço o que você quer, eu visto o que você quer, eu como o que você quer. Eu não sou eu. Não consegue encontrar um espaço Não. para se colocar, se Não, posicionar perante o não. outro. Vive dependente, vive pequeno, né? Porque você se pequena e o outro cresce cada vez mais. E se isso não for cortado, a tendência ou isso se vai até aquele outro que quiser, né? O narcísico, o cara que gosta de controle. E essa que fica, ela adoece. Porque se essa pessoa abandona, e isso eu não tô falando só em relacionamento afetivo, mas também em relacionamento de amizades, né? Quando esse rompe, pronto, acabou a vida. Aí pode vir depressão, suicídio. Então, se eu abdico de mim, Iraci, se eu não crio força para eu vencer a vida, para eu vencer os meus desafios, para eu seguir em frente, eu estou buscando o caminho da morte. E não é aquela morte assim, tava na hora dela. Não, não tava na hora dela. Ela simplesmente se jogou naquilo ali. Abriu mão. Abriu mão da existência. Da existência. Da existência. Por não acreditar ser forte o bastante para suportar a vida. E se aceita essa convivência com o outro vai se potencializando dentro de um comportamento autoritário, né? Claro, adoecido, né? Totalmente. Imagina só isso. Controlador, que daí ele insufla, né? Aí trabalhar com o controlador ali é bem... É péssimo. Por isso que a gente não pode se fragilizar na vida. Por isso que, como mãe, você tem sim que se preocupar com construir egos fortes nos filhos, né? Construir autoestima. Autoestima livra de tudo. Porque uma pessoa que tem autoestima, ela não é manipulada, tá? Ela não vai fazer o que os outros estão fazendo. Ela tem poder de decisão, né? Ela tem crítica. Ela sabe criticar. Porque a gente tem que criticar aquilo ali. Você acha que aquilo é adequado? Aquilo tá certo? Ela sabe discernir. Pensa. Né? Ela pensa. Então, e aí, ao mesmo tempo, se eu não tenho autoestima, eu tenho que construir minha autoestima. Eu não tenho mais mãe para fazer isso, não tenho mais pai, não tem mais ninguém. Sou eu que tenho que construir minha autoestima. Então, eu escolho me amar, eu escolho me dar o melhor, eu escolho viver a minha vida. Isso é fantástico, né? Exatamente. Ai, Tati, muito bom, chegou ao final e é um papo tão gostoso porque a gente está falando de olhar para dentro um pouquinho e modificar, né? Deixe sua mensagem para os nossos telespectadores.
Acho que o tema é muito bom, muito importante. E quando a gente diz suportar, é coragem. Coragem para viver a sua vida, a vida de ninguém, a sua vida. Isso é fabuloso, viver a nossa própria história, né? É isso aí, construir. Então, para que você tenha uma semana especial, uma semana cheia de alegrias, uma semana cheia de determinação, de autoestima, que isso é importante, nós deixamos aqui um beijinho super carinhoso, cor-de-rosa, cheio de muita paz e, lógico, muita autoestima. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.